Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre foram eleitos com folga pra presidência da Câmara e do Senado. Então, pra quem não sabe, teve essa eleição agora, né? É de 2 em 2 anos que acontece as eleições do cargo legislativo. Presidência das câmaras legislativas desse Que são país. cargos muito importantes, assim, porque... São quem pautam a ordem, quem ordenam ali, tem os interesses diversos, múltiplos, né, dos representantes a nível federal, e aí quem vai pautando, levando e conduzindo sessões, que é algo que acho que é um poder subestimado, que é o poder de ficar punindo e permitindo coisas durante as sessões. Exato, e também, literalmente, uma lei só é, um projeto de lei no caso, né, ou projeto de emenda constitucional, só é votado se o presidente da Câmara Legislativa der a anuência dele. Então, por exemplo, o impeachment do Alexandre de Moraes, que era uma coisa que estava sendo muito discutida no Senado, por que teve 1 zilhão de pedidos e nunca foi nem sequer votado? É porque o presidente do Senado, que era o Pacheco, ele nunca pautou isso. Esse eu diria que é o principal poder do presidente do Legislativo. E nos últimos anos ele foi ganhando uma importância que ele tem um poder grande em direcionar a emenda parlamentar. E esse foi um dos principais temas nessa eleição, né? Principalmente na eleição desses 2 caras especificamente. Então, vale a pena ler brevemente esse artigo aqui. Fala que eles foram confirmados, eles foram eleitos com uma margem muito grande. Essa outra matéria aqui evidencia muito bem. O Davi Alcolumbre foi eleito agora com 73 dos 81 votos do Senado. Então, 90%, literalmente. Ele já teve a passagem em 2019, onde ele só fez 42, ele precisava de 41 para ser confirmado. Então foi muito, muito, muito apertado. Exato. E vocês conseguem ver aqui, esses aqui são todos os presidentes do Senado desde a redemocratização do Brasil. Só teve 2 presidentes do Senado que foram eleitos com uma margem maior que ele. Mauro Benevides em 91, que eu tenho pouca informação sobre qual é a dele. E sua terra lá. Ceará, E o Sarney em 2003, né? Que era a época que o Lula estava prestes a fazer os acordões lá do mensalão e etc. Fala, no ápice da sacanagem, alguém conseguiu equiparar o feito do Davi Alcolumbre agora em 2025. Então, é isso, né? Essas coisas nunca são à toa. Então a gente deveria abrir o olho para o que está prestes a acontecer aqui no contexto do legislativo brasileiro. Eu acho que só vale a reflexão também, né? Tipo, a diferença de distinção do Senado e a Câmara é o tipo de representatividade, né? Então, o Senado vai ser proporcional, a representatividade é proporcional em todos os estados. Todos os estados brasileiros vão ter 3 representantes dentro do Senado. Enquanto na Câmara dos Deputados é proporcional à população, mas é uma proporção distorcida também, dá pra falar sobre isso eventualmente. Exato. Mas só pra deixar claro as implicações, caso você nunca tenha parado pra pensar ou ver alguém discutindo. São Paulo, que tem 40 milhões de pessoas, tem 1/5 da população brasileira, tem a mesma representação que o Amapá, que tem menos de 1 milhão de pessoas, se eu não me engano. Exato. Sabe? E isso é feito propositalmente, meio que para ter uma representatividade que seja popular, mas georreferenciada, e uma representatividade que seja realmente 2 entes federativos, como se o Brasil fosse a sacrossanta divisão do território brasileiro. É uma coisa copiada dos Estados Unidos, que hoje em dia não faz mais sentido nos Estados Unidos. No começo do século XIX fazia, tá? Exato. Então, pra vocês entenderem de onde vem essa bizarrice, eu acho bizarro. Eu acho bizarro também. E, tipo assim, isso é uma posição muito fora da caixa, né? Seria isso. Mas, enfim, o que acontece na prática é como as fronteiras dos estados do Brasil foram meio que arbitradas por um poder central, então as coisas eram criadas, destruídas, fragmentadas segundo o arbítrio do ente centralizado. Então, seja Dom Pedro I, seja o próprio Getúlio Vargas, seja a ditadura militar, criando estados, né? Criando Tocantins, por exemplo. Então isso sempre foi arbitrado de uma forma que não foi pensada. Então acontece uma distorção, porque o Norte tem 9 estados, quer dizer, o Norte tem 7 estados, o Nordeste tem 9 estados, o Sul tem 3 e o Sudeste tem 4. Então, e o Centro-Oeste só tem 3 também. E o Centro-Oeste só tem 3. Então, na prática, você precisa. O bloco do Norte e Nordeste é absolutamente poderoso no Senado. É meio que a Câmara desses países. E é uma Câmara muito, muito poderosa, assim, né? Sim. Pelo menos em termos de iniciativa. Aí só olhando o histórico, né? Você pode perceber. Você vê, o Davi Alcolumbre do Amapá. Aí beleza, o Pacheco era de Minas. Mas era protegido do Alcolumbre. Exato. Literalmente apadrinhado político. Aí antes tinha sido o Alcolumbre, já em 2019. Aí tem Ceará, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, For a Change. Aí, ó, sobrenome, Tebet. Pois é. Simone Tebet, como você é da nova política, hein? Pará, Bahia, Maranhão, Paraíba, Ceará. Teve um cara do Rio de Janeiro, Paraíba e Mato Grosso do Sul.
Então, você vê, a maioria de fato é do Acho Nordeste que só 3, ou do Norte. 3 só não escapam à regra. Né? Teve o José Fragelli, que era no Mato Grosso do Sul. Teve esse Nelson Carneiro, do Rio de Janeiro. Ele não sabe qual é a laia deles, né? Não. Teve o parente aqui da Simone Tebet. E o Pacheco, mas o Pacheco, ele é apadrinhado do Alcolumbre. Eu acho que isso significa muita coisa. Enfim, voltando aqui pra discussão. E vale a pena deixar claro. Por que mudou tanto a relação de votos entre o Alcolumbre 2019 e agora? É porque o grupo do Bolsonaro foi direcionado a votar no Davi Alcolumbre, coisa que eles não tinham sido em 2019. Em 2019 eles tinham lançado o próprio candidato deles. Isso gerou uma puta... E agora eles votaram juntos, só que isso gerou uma puta briga dentro do bolsonarismo. A gente vai comentar isso no próximo quadro. Então, Spotify é em breve e no YouTube é amanhã. Enfim. Quais são as grandes pautas do Hugo Mota e Davi Alcolumbre, né? Quais Dois homens foram eleitos pra liderar o legislativo. Cara, porque é surreal isso, né? Tipo, tem um cara, tipo, de todas as pessoas que poderiam comandar o Senado do Brasil, vai ser o Davi Alcolumbre, que é um cara do Amapá, mano. Tipo assim, isso não é a coisa mais antidemocrática possível, assim, né? Eu acho que a gente nunca interagiu com nenhuma pessoa do Amapá. Não, a gente já A gente interagiu com um cara de Roraima, mas ele não é um Roraimo. Ele é um maluco do sul, colono lá. Mas, enfim, um abraço, Starlit Lizard. Eu lembro. Exato, mas cara, o Amapá é um estado com... Mano, é um estado minúsculo. Deixa eu colocar aqui a população do Amapá certinho, cara, porque... Só pra deixar claro pra vocês quão absurdo isso é, entendeu? Cara, tem 700 mil pessoas no Amapá. 700 mil pessoas. É o que você falou, né? Eu imagino que a Grande Tijuca, que é, tipo, talvez o maior bairro, assim, se você quiser considerar a Grande Tijuca, vai ter mais de 1 milhão de pessoas, Com entendeu? certeza, pô. Rio de Janeiro sozinho tem 7 milhões de habitantes, porra. Tem 10 vezes mais gente na cidade do Rio do que no estado do Amapá inteiro e 3 senadores. Se isso não é uma distorção de poder absurda assim, né? Mas Exato. tudo bem. Mas enfim, esses homens foram eleitos para liderar a Câmara Legislativa, o lugar onde o povo se une para passar as leis que vão reger a nação, governar o povo, né? Quais são as grandes pautas das quais eles defendem? Quais são os anseios populares que eles representam tão nobremente frente ao governo brasileiro? Suas convicções, seus sonhos, seus desejos pro país, entendeu? Não, Exato, não. Os dois são intimamente ligados a defender as emendas parlamentares, né? E a autonomia do legislativo frente às incursões mais recentes do STF. Então... Mas as incursões recentes do STF para lutar contra as emendas parlamentares, sabe? Não entenda como sendo tipo, não, eles estão defendendo que o poder do legislativo se engrandeça para que o legislativo de fato passe leis que o STF tá passando. Não. É porque, nessa matéria aqui vai deixar claro, mas recentemente... Na época, enquanto o Bolsonaro era presidente, criou-se a tal emenda de relator, que era o orçamento secreto, é a mesma coisa, né? O termo que você usa depende se você está querendo atacar ou defender o presidente. Né? E aí isso foi proibido pelo STF. Aí o Congresso ficou muito puto, eles inventaram um novo tipo de emenda e agora o Dino já está querendo proibir isso, porque de fato é absurdo, tá? Com todas as críticas que a gente pode fazer ao Dino e à atuação do STF, nisso ele tá tão certo. Mas enfim. Não, mas tem questão também de imunidade parlamentar também. Agora os deputados mais recentemente têm... por exemplo, o Marcel Van Hatten lá foi indiciado, porque ele xingou um cara da PF. Aí eles também estão querendo garantir que... Porque é aquilo, começa na provocação. Daqui a pouco estão prendendo o cara por corrupção, aí é absurdo, entendeu? Aquele cara bombado foi preso, meio... de uma forma bem esquisita. Como é que é o nome dele mesmo? Acho melhor a gente nem falar, pessoal. Mas aquele amigo do Rio, sim, que tem o sobrenome que rima com Parreira. Pior que... Enfim. Cara muito forte. Gabriel Parreira. Daniel sim. Então, isso. Gabriel Parreira. Ele tem um nome de um profeta exato. Da Bíblia, do Antigo Testamento, e um sobrenome relacionado a... É tipo uma derivação do nome mais comum do Brasil, né? Exato. Enfim. Filho do Silva. Vamos lá. Cara, nem vale a pena ler esse artigo inteiro, tá? A dupla venceu as eleições com a promessa de defender os interesses do Congresso, principalmente na distribuição de emendas parlamentares, né? Uma indicação de que não pretendem recuar no embate com o STF em torno do tema. Aí só para continuar vendo toda vez que emendas são citadas nesse artigo literalmente, o subtítulo da Folha foi dupla se elege com defesa de emendas, né? Beleza, emendas de novo. Alcolumbre adentrou mais na questão da relação com a corte, citou a disputa em torno das emendas parlamentares como um desafio. De novo, o Supremo teria descumprido um compromisso com as emendas, firmado na discussão entre os poderes. De novo, emenda... o senador União Brasil explorou como ferramenta de influência as emendas de relator.
que eram controladas por um grupo... Aqui é o negócio que eu tava escrevendo, né? Então, as emendas de relator eram controladas por um grupo restrito de parlamentares e distribuídas a seus aliados em troca de apoio político. Ou seja, é literalmente um mensalão, só que... Legal e com uma... Não é meramente legal, mas tem uma fachada de legalismo, né? Porque a emenda, ela supostamente o cara tem que gastar numa coisa específica que vai beneficiar os eleitores dele, né? Só que não tem nenhuma transparência. Então, na prática, torna-se um mensalão, só que legalizado. Enfim, continuando aqui... Depois que o Supremo proibiu o uso desse mecanismo em 2022, o amapaense ajudou a turbinar as emendas de comissão. Ou seja, você corta uma cabeça da Hidra, aparecem outras cabeças da Hidra, né? Que hoje está na mira do Flávio Dino e se tornou... E o próprio Alcolumbre se tornou um dos principais defensores do modelo. Hugo Mota também consolidou sua candidatura na esteira do empoderamento legislativo via emendas parlamentares, né? Então é isso, cara. A leitura, na minha opinião, Hugo Mota e o Alcolumbre são os caras da emenda. Eu acho Pure and simple. Eu acho que a gente voltou ao normal, né? Tipo, a gente... Mas é o normal que é satânico. Exato, é o normal do mal, entendeu? Que é tipo, os deputados, eles fazem... Entre si, eles repetem, né? Paz entre nós e, tipo, guerra aos senhores. Os senhores são, tipo, o eleitor, sabe? As pessoas colocaram ele lá. Então... O estado que o Bolsonaro tinha colocado nas câmaras era de absoluta anomalia, assim, tipo, você ter uma oposição convicta, ideológica. Né? Eu não tô elogiando que era um compromisso muito reto com a ideologia, um muito profundo entendimento aprofundado do que se defende. Não era isso no caso, mas era antagonizar. Então, essa ideia de tipo bloco de oposição que ficou ostracizado dentro da Câmara Legislativa era esquisito, era uma coisa meio sem precedente, né? E agora, pra mim, a eleição desses dois é meio que a pacificação. É tipo, o Pacheco lá no Senado conseguiu navegar 4 anos de estabilidade, ele conseguiu marginalizar pra caralho a voz dos bolsonaristas no Senado, que se sentiram absolutamente frustrados sem conseguir fazer nada, não fizeram nada. Eles tinham, tipo, uma briga, né, basicamente. Que era o impeachment do Xandão e tipo, usar isso pra anistiar o pessoal lá do 8 de janeiro. Falharam miseravelmente, ficaram de fora da brincadeira 4 anos. E aí meio que, cara, o Pacheco entrega de volta pro líder dele, pro senhor dele, o negócio pacificado, sabe? Fechando um grande acordo pra, tipo, não, agora o Bolsonaro vai ter as suas conquistas, né? Sim. Porque tem a nível político também, eu acho que depois vale tratar. A gente tá só no cerne da coisa, né? Mas, enfim, aí vai rolar uma distribuição do poder, um acordo. Ganha o governismo, ganha a oposição. E ganha todo mundo, porque todo mundo vai ter emenda. Exatamente. Entendeu? E as conquistas que o Bolsonaro vai ter não vão ser o impeachment do Xandão, né? Mas a gente vai entrar mais a fundo nisso. Enfim, aí você vê o tipo de discurso que eles fizeram. Então, é essencial respeitar as decisões judiciais e o papel do judiciário em nosso sistema democrático. Mas é igualmente indispensável respeitar as prerrogativas do legislativo e garantir que este parlamento possa exercer seu dever constitucional de legislar e representar o povo brasileiro. Boa. Valeu, mano. Valeu. Valeu. Hugo Mota ele também fez declarações semelhantes. Então, a garantia das prerrogativas parlamentares é essencial para o fortalecimento do povo, pois cada um de nós, deputados e deputadas, está diretamente relacionado aos anseios daqueles que nos deram o voto. Sabe? Tipo, brother, pelo amor de Deus, tá ligado? Eu achei engraçada a parte ali bem perto que ele fala que ele citou muito Ulisses Guimarães no discurso dele. Não, tá logo aqui, ó. Eita, bicho. Boa. Após a vitória, ele também enviou recados ao governo, cobrando estabilidade econômica contra a possibilidade de caos fiscal. Citou várias vezes o deputado Ulisses Guimarães, né? Tipo assim, mano. Cara, por isso que a memória do doutor Ulisses, né? Ela precisa ser destruída, mano. Infelizmente, ela precisa ser destruída, sabe? Porque ele é tipo a blindagem do pior cara que você conhece, assim. Tipo, citou o Ulisses Guimarães, aí todas as virtudes republicanas vêm, se transplantam no seu discurso, preenchem ele de valor, assim, espírito democrático, e sendo que você é um filho da puta, entendeu? Sim. Então, infelizmente, precisa desmantelar a memória do velho doutor Ulisses. Exato. E aqui tá também descrevendo que tipo de habilidade leva um ser humano a virar o presidente do Congresso, de uma das câmaras do Congresso, né? De família de políticos, aqui tá falando do Hugo Mota, especificamente. Muito importante porque tem um know-how, né? Tipo, imagine que você é um senador Bolsonaro. Imagine que você é o astronauta, que a gente vai falar hoje.
Você passou sua vida inteira tendo... Meu irmão, no espaço. Exato. Mas, tipo, aprendendo coisas de espaço, ciência... Foguete, sabe? Os caras gostam de foguete, né, mano? O Rael Santos gosta de outra coisa. Enfim. E aí você entra no Senado. E você não sabe como se conversa, como se inicia uma conversa, como se pauta alguma coisa, como se conquista alguma coisa. Então tem um savoir-faire do ofício político que naturalmente conduz toda a república à formação de uma elite política, sabe? Então se você é um cara muito outsider, se você é tipo Damares, você não sabe nada sobre nada. Você entra no tiroteio cego, literalmente. Exato. Aí você tem uma curva de aprendizado, se houver uma boa vontade de algum par, mas a forma mais garantida é você ter tipo um pai que fez, entendeu? Exato. E o Hugo também, Hugo Mota é um dos caras mais jovens a já assumir esse cargo. E aí fala das qualificações dele, né? De família de políticos, o líder eleito é descrito por aliados como de perfil conciliador, sereno e habilidoso nas negociações, com forte atuação nos bastidores. É isso, né? Além disso, pessoas próximas ao parlamentar também dizem que ele não pode ser classificado nem como governista, nem como oposicionista. O gabarito, é isso. O gabarito, ele é o cara perfeito para liderar uma Câmara do Legislativo brasileiro. Enfim, nesse artigo aqui fala mais sobre o Alcolumbre especificamente. Então fala sobre porque o Alcolumbre é o mais contencioso, porque o Senado ele é mais poderoso do que a Câmara, principalmente no Brasil, que tem embate entre os poderes hoje em dia. O Senado que detém o poder de impeachar, pelo menos pautar a votação do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal e do presidente da República também, se for o caso. E... não, se bem que o presidente da República pode começar na Câmara, né? Pode. Mas tem que passar pelo Senado de qualquer maneira. Enfim. E o Alcolumbre foi mais contencioso. E aqui tá falando o tipo de coisa que ele fez, né? Então, sob o comando de Alcolumbre, à época, o Congresso expandiu seu poder sobre o orçamento, estabelecendo uma partilha de recursos para as bases eleitorais de parlamentares, com baixa transparência, que são as emendas. O movimento teve o aval do governo Bolsonaro, com quem o senador amapaense manteve algum alinhamento. Então... Alcolumbre explorou como ferramenta de influência as emendas de relator, que eram controladas por um grupo restrito de parlamentares e distribuídas a seus aliados em troca de apoio político. Aquela velha história, quão diferente isso é do mensalão, né? Exato, agora é institucionalizado. Isso é um desenvolvimento que rolou durante o governo do Bolsonaro, entendeu? Sim. E aí é aquilo, é preciso entender, isso de fato aconteceu. Com alguma anuência, ou pelo menos uma vista grossa, né, do Bolsonaro, que não comentou sobre isso ou não antagonizou fortemente. Aí eu não sei se é interesse, se é falta de experiência, má vontade. Eu tô tentando não ser muito duro. As pessoas falam que a gente é muito duro com o Bolsonaro. O primeiro. Eu também acho. Tá ligado? É tipo, o cara entrou no núcleo do poder e ele falou, caralho, estourei a boa. Eu vou sugar. E aí liberou para esses bandidos aprofundarem ainda mais a hegemonia que eles tinham sobre a política, entendeu? Então, meio que fudeu. Isso é um legado perverso do governo do Bolsonaro aí. E o que é mais engraçado pra mim é a lista de apoiadores do Alcolumbre é surreal, entendeu? Exato. O PSD, que é o partido mais de centrão que existe. O PL, que é o partido de direita por excelência. Tecnicamente. Exato, tecnicamente. O MDB, que era para ser era o antigo partido mais de centrão, até o PSD conseguiu superar eles. O PT, que é o partido de esquerda por excelência. União Brasil, que é o partido que era para ser de direita, mas é de centrão. Aí o PP é centrão. O PP é fisiológico pra caralho. O PSB é os caras que estão mirando para suceder o PT. Tu viu que o João Campos quer mudar o nome do PSB? Ele quer colocar o Vai quê? tirar o socialista. Pô, isso é uma tacada bem boa, Genial, na minha opinião. eu também achei muito inteligente. Vai virar Partido Social Brasileiro, o Partido da Sociedade Brasileira. Meu Deus. Mas eu acho uma boa ideia. Eu também pô. Socialista. Tira tudo, tira estrela, tira socialista. E aí você pode estar pensando, pô, tem um bando de partido do centrão e um bando de partido de esquerda, o que o PL tá fazendo nessa briga aqui? É republicanos, teoricamente, de direita também, né? Enfim. Evangélico. O que o PL tá fazendo? Foi negociado pessoalmente pelo Bolsonaro, em troca da primeira vice-presidência do Senado, de comissões de peso, principalmente de segurança pública, né? E que tá... Os veículos de direita estão falando muito sobre isso, né? Então tem a Revista Oeste e tal. Enfim. E da garantia que o debate sobre a anistia aos golpistas do 8 de janeiro, palavra da Folha, não chamaria necessariamente de golpista, não será interditado. Ou seja, conseguiu alguma coisa, na minha opinião. A vice-presidência do Senado, eu não sei quão relevante isso é. Em geral, o vice-presidente costuma ter pouco poder, sabe?
diante da ausência do presidente. Quem vai conduzir as sessões e pautar as coisas é o vice-presidente. É assim, é uma oportunidade, né? Mas... Na minha opinião, a coisa mais relevante aqui são as comissões, principalmente a de segurança pública. Vai ser liderada por pessoas meio de direita. Isso é uma das pautas principais da galera de direita, né? Tipo, ser mais duro com o crime e tal. E pra quem não sabe, a lei penal no Brasil, ela é toda feita a nível federal. Então, isso é bem relevante se você quiser endurecer pena ou endurecer certos crimes, esse tipo de coisa, né? A anistia a nego do 8 de janeiro, eu acho absolutamente irrelevante. Do fundo do coração, assim. Eu não sei por que nego se importa com essa porra. Mano, gets people going, mano. Mas Esse isso, é né? a galinha dos ovos de ouro do Mas isso do é uma coisa universo. puramente eleitoreira, né? Porque, do ponto de vista maquiavélico, o que isso traz, assim, de poder pro Bolsonaro? Poder. Voto, traz voto. Voto, atenção, sabe? Tipo, cara, honestamente, ele não pode fazer nada agora. Exato, cara. E tipo... O bolsonarismo meio que a engrenagem emperrou no Alexandre de Moraes e na questão do 8 de janeiro. Desde isso, eles só ficaram se canibalizando e meio que voltando sempre nesse assunto, mais travados pela impossibilidade da coisa. Eu até acho que isso deve ter sido uma das coisas que movimentou esse movimento pragmático, né, do PL. Que, tipo, dado que a gente tá há 2 anos sem fazer porra nenhuma. Né? Desde que aconteceu o 8 de janeiro, a gente está preso nessa, prometendo essa anistia. Vamos manter isso no horizonte, mas vamos tentar avançar outro tipo de pauta. Cara, fora isso, tem o quê? Tem Eduardo Bolsonaro, embaixador não oficial do governo Trump, tá ligado? Sim. Não acontece nada. Jair Bolsonaro com depressão ou não, Michele o maquiador, sabe? É mais um nicho de fofoca do que um nicho de política, porque meio que porra nenhuma acontece há muito tempo. Exato, exatamente. A revista Oeste tá deixando bem claro aqui, né? Então, pelos acertos de bastidores, Alcolumbre deve entregar a primeira vice-presidência ao PL, além das comissões de segurança pública e infraestrutura. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o apoio ao Alcolumbre é uma forma de evitar o isolamento da oposição na casa, nos últimos 2 anos, por ter lançado uma candidatura contrária de Rodrigo Pacheco. Então, é isso, né? O fato que o Alcolumbre, em 2019, foi eleito por quase nenhuma margem, a galera do PL aqui foi o pessoal que não apoiou o Alcolumbre e eles se sentiram isolados nos últimos 2 anos, resolveram mudar a estratégia. A gente vai entrar mais em detalhe na briga que isso gerou dentro do movimento meio bolsonarista, né? Exato. E, tipo, é um problema que isso é uma tensão interna até do próprio discurso do Bolsonaro. Porque, dado que ele foi um deputado ideológico, né? Foi meio que o que projetou ele para surgir de forma insana, assim, para candidatura à presidência com relevância, que ele nunca foi um cara, assim, com seus esquemas, óbvio, né? Isso hoje já é quase sabido por todos, assim, de forma geral. Alega-se, né? O alegado, os esquemas, né? Pelo menos seus filhos são mais sabidos. E ele meio que se propulsiona politicamente como eu não sou o centrão. Pela primeira vez você vai ter um político ideológico. Aqui, eu não sou a favor de mensalão, eu não sou a favor de petrolão, eu sou anticorrupção, eu sou família, Deus, liberdade. E é agora que ele se vê acuado. Primeiro, o governo dele em si, ele meio que tentou, né? A gente pode colocar aqui, teve um distanciamento realmente, né? Existia uma ideia de oposição mesmo no país, mas uma oposição bem pouco eficiente e condescendente com as emendas, né? Mas mesmo assim, ideologicamente, ficava ali na briga, tentando evitar, tentando avançar as pautas do bolsonarismo. Agora que ele está afastado do poder e ele está meio que... Eu vejo, em muitos sentidos, ele implorando pelo retorno. Ele vende tudo, né? E aí agora ele já começa a articular com o Centrão, cede, participa, bota o pessoal para votar e aí eu acho que agora vai abrir pro próximo episódio. Que aqui... Calma, a gente ainda não falou desse aqui da... tá, ainda tem a porra. Que eu queria falar o que a Folha tem a dizer sobre essa eleição, sabe? Mas enfim, quer dizer que isso implica que dentro do bolsonarismo tem uma galera que é true believer, né? Tem true believers e os oportunistas. Os oportunistas vão entrar no que o Bolsonaro tiver para fazer, e porque é um esquema de pirâmide e ele é o cabeça, então meio que você não pode se queimar. Mas tem uma galera que é true believer nos princípios que tá começando a quebrar e tal. A gente vai falar disso daqui a pouco. Exato. Ou amanhã. E aí o que a Folha tem a dizer, né? Pra quem não sabe como jornais funcionam, em geral eles publicam... a maioria dos artigos no jornal são de autoria de uma pessoa, então não é necessariamente o que o jornal acredita, né? Claro que ele não vai veicular artigos escritos de uma pessoa que, ele não vai veicular uma parada nazista, tá ligado? Mas, de vez em quando, os jornais eles publicam editoriais que são meio que o que eles pensam. Então,
sei lá, o New York Times famosamente dá endosso aos presidentes. Democrata, sempre. A Folha tem alguns vira e mexe, eles publicam editoriais sobre o que pensam e tal. E exemplos tipo, dizer que um Lincoln na armadura é um ditador, esse tipo de coisa. Eles publicaram um que é o seguinte: presidentes do Congresso assumem poder em hipertrofia. Então, as vitórias ocorrem dentro do esperado. Preocupação é a intervenção anômala no orçamento com emendas. Então, não houve surpresa na eleição. O Hugo Mota foi eleito com 87% dos votos e o Davi Alcolumbre com 90%. A ausência de disputa na prática nos pleitos para o Congresso não é algo necessariamente ruim, né? Parece natural que a distribuição de cargos da mesa diretora e comissões reflita mais ou menos o peso de cada partido ou bloco parlamentar. E aí, o que acontece é o seguinte: a tendência mais preocupante a cada vez que se elege o presidente da Câmara diz respeito ao acúmulo de poderes extraordinários e anômalos na mão dessas lideranças. Eles encarnam o inchaço do legislativo brasileiro na direção de atribuições que não lhe deveriam pertencer sob o presidencialismo. Então, nos últimos 4 anos, deputados e senadores ordenaram 150 bilhões de reais em despesas federais sob a forma das famigeradas emendas ao orçamento, né? Como a fome apenas aumenta, outros 50 bilhões já foram previstos só para 2025. E, enfim, aí o Supremo Federal ele até está tentando impor um limite a esse tipo de coisa, mas, enfim, está sendo brigado, basicamente. Está sendo difícil o STF fazer isso. No presidencialismo, elege-se um mandatário, presidente, em processo plebiscitário para cumprir o programa vencedor nas urnas. A responsabilidade legal e política pela alocação dos recursos orçamentários será cobrada do chefe do governo, não dos parlamentares. Então, no Brasil, dos últimos anos, tem ocorrido uma transferência substanciosa, inaudita em sistema de governo... Inaudita é uma palavra... Seria inédita, mais ou menos, né? Inédita em sistemas de governo similares pelo mundo, da decisão de gastos para os legisladores sem a contrapartida da responsabilização. Além disso, essa regra de reservar uma cota de despesa por cabeça esparrama dezenas de bilhões sacados dos contribuintes pelas paróquias do país sem nenhum critério de prioridade ou economicidade, que são os princípios da administração pública, e escancar as oportunidades para a corrupção, porque é feito de uma forma 100% sem transparência, né? Então, para concluir, o que a Folha acha sobre isso? A hipertrofia do Congresso Nacional na ordenação dos gastos é um problema econômico e político relevante. Será um fator de instabilidade e ineficiência enquanto durar e por isso deveria ser corrigida urgentemente. Então, cara, isso é interessante, né? Porque quando a gente foi lá para São Paulo conhecer o MBL, conversar com o Renan, a gente falou muito sobre isso, sobre como que... Principalmente você falou, né, que na faculdade de Direito você aprendeu que o Brasil tinha um sistema hiperpresidencialista, só que hoje isso é quase uma piada, né? Cara, isso foi nos idos anos de 2017, a teoria constitucional ainda falava, o Brasil é hiperpresidencialista. O presidente brasileiro tem muitos poderes. E, cara, hoje em dia isso absolutamente já não é verdade, porque foi uma coisa que foi sendo esvaziada ao longo das crises institucionais dos últimos anos, assim, né? Então, por exemplo, no Covid eu sinto que o presidente perdeu muito poder, né? Bolsonaro entregou para os governadores. Foi sacado, né? O poder dele foi sacado em favor dos governadores por um tempo. E a partir dali também rolou a questão das emendas. Então, cara, um grosso do poder orçamentário, né? O poder econômico na tripartição de poder migrou para o legislativo. Aí depois teve a cagada no 8 de janeiro. E aí... o combate político, né? Pelo menos em 2 níveis, pelo menos o combate ao extremismo, preservação da democracia, mas enfim, a soberania política num pano de fundo, cai pro STF. E aí, caralho, hoje tá numa situação que o Lula, idoso, né, não tem condição de retomar esses poderes pra si. Exato, vamos lá. O que o povo pensa que o governo faz? O governo, ele passa leis, então tem leis que visam fazer uma... Tipo, fazer a atuação na sociedade, então fazer uma obra, sabe? Fazer algum tipo de programa social que envolve distribuir dinheiro, e tem leis meio que são negativas, que vão proibir alguma coisa, ou combater algo. É o mantenedor dos direitos, né? Tipo, é garantir que tá tudo acontecendo para todo mundo, que isso envolve dinheiro, envolve iniciativa e, cara, proibir, censurar, proteger e tal. Exato. Né? Então, todas as coisas que são propositivas, o presidente, o executivo, está sendo sugado pelo STF, porque o STF está... Desculpa, pelo STF não, pelo Congresso. Tudo que envolve gastar dinheiro, propor uma coisa, construir algo, fazer um programa, está sendo sugado pelo Congresso, porque o Congresso gasta o dinheiro do Tesouro Nacional. Tudo que envolve proibir alguma coisa, censurar alguma coisa, mudar uma lei, está sendo feito pelo STF. E pro Lula sobrou o quê?
Sobrou a pica de equilibrar as contas. Exato. Ele é só a cara. Ele é só o acordo Camboriú. O Lula entra com o bumbum dele, entendeu? Exatamente. E ele é só o cara que vai ser responsabilizado por tudo que acontece no Brasil. E aí o povo brasileiro olha pro governo, ele vê que tá uma merda, e ele fica puto com o Lula, só que, cara, o Lula, com todas as críticas passíveis ao presidente Lula, cara, ele meio que não tá governando, entendeu? Não. Ele não é um homem que tem poder de fato nessa nação. A dificuldade, na real, é que o Lula é velho demais pra retomar esses poderes pra si, inábil também, porque ele meio que não tem com quem dialogar. Talvez até o arranjo esteja bom pra ele, na medida em que, tipo, conforme você abriu, se tornou mais antifrágil também, né? Então meio que ele tá incaível também, né? Incaível é uma palavra que não existe. Mas enfim, ele tá intocável, basicamente. Dado que ele distribuiu esses poderes, ele aceitou esse arranjo. É tipo o pessoal chama... Tinha também a teoria constitucional que é do presidencialismo de coalizão, que é meio que tipo o Brasil tem um modelo de governo, tem uma anomalia nacional, que é, beleza, tem o presidente, mas ele tem que estar sendo suportado por uma amálgama muito grande de partidos, né, de diversidade de partidos, e meio que as coisas funcionam nessa interação. Isso, óbvio, torna o governo federal mais representativo, na teoria, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, também torna ele menos direcionado, menos convicto na hora de agir. Né? Muita gente elogia, nossa, é uma síntese parlamentar presidencialista brasileira, etc. Eu sempre tive a ideia de que, cara, isso parece meio merda e tal, né? Parece ser uma... Tipo, a teoria, do jeito que você tá falando, até soa bonito, mas eu olho pro resultado e o resultado tá uma merda. Exato, o resultado tá uma merda. E aí, tipo, agora é meio que o parlamento... Agora é o presidencialismo de coalizão 2.0, né? Porque, tipo, o presidente, ele basicamente é só a cara, só que ele liberou todo o orçamento, basicamente. A gente viu lá, era mais de 80%, né? O Renan falou. Mais de 80% tá na mão dos deputados, que 2/3, por exemplo, que não conseguem formar uma oposição, nem existe mais interesse ali dentro. Tipo, é um boi tão gordo pra você mamar que... Caralho, peraí, mamar o boi, peraí. Quer mamar o touro, parceiro? É uma vaca. É uma vaca, uma bezerra. A bezerra tão gorda pra você mamar. Leitoa. Aí começa a ficar meio nojento, eu acho. Assim, ninguém bebe leite de porca, né? Mas Vale enfim. por si. Beleza. É uma vaca tão gorda pra você mamar que, cara, a tentação de você virar a situação é bizarra, é gigante, cara. É muito, muito, muito dinheiro. Tipo, você fez um negócio extremamente difícil pra você entrar na Câmara. Pra você ser o idiota que fica falando... Que vai ficar de fora. Da oposição. Vai estar todo mundo mamando lá e tu vai ficar de fora, otário. Exato. E o presidente da Câmara é tão poderoso que, como oposição, se você não for um cara muito, muito bom, meio que você só fica ali fazendo palhaçada, né? Você fica lá fazendo cortes e tal, mas você não faz muita coisa. E ao mesmo tempo o presidente vai e entrega meio que a iniciativa legislativa. Isso é muito não ortodoxo, tá vindo uma pessoa que é do universo do direito. Mas meio que os mecanismos ali das ações constitucionais hoje em dia no STF permitem que, cara, teoricamente o STF não legisla, mas para todos os efeitos suas decisões têm efeito de lei, né? E elas vão nas lacunas da Constituição, do Código Penal, etc. Então, caralho, é o legislativo que mexe com o orçamento, mas não legisla, é o judiciário que não julga, mas legisla, o presidente não faz nada, entendeu? Exato. Então, o Brasil, ele era pra funcionar na base do... o que o executivo faz? O executivo, ele administra, sabe? Ele toca os projetos, esse tipo de coisa. O que o Congresso faz? O Congresso passa as leis, o Congresso aloca o orçamento. Coloca ressalvas. Ressalvas, sabe? E o Judiciário faz o quê? O Judiciário julga os processos, ele arbitra dúvidas constitucionais, entendeu? Só que a República Brasileira não está operando segundo esse sistema operacional, entendeu? Não está operando do jeito que deveria estar. A casca é perfeita. Oi? A casca é perfeita. Tem todos os órgãos, todas as divisões. Exato, os prédios são lindos. Exato. Os ministros do STF usam as hobbies, entendeu? Exato, o presidente Lula tem a faixa que o Hermes da Fonseca inventou há 100 anos atrás. Só que, porra, por detrás não tá funcionando dessa forma. A casca é perfeita. Tem até a porra da cidade construída só pra isso, entendeu? Exato. Só que, na verdade, nada funciona e, tipo, também não existe liderança política que enderece isso. Porque, cara, é um jogo tão quebrado, sabe? Exato, cara, exatamente. Eu sinto que talvez a gente tenha... finalmente fechou o ciclo do lavajatismo, sabe?
a gente conseguiu voltar pra sacanagem. Só que de um jeito muito mais robusto, exato, né? E muito mais descentralizado. Porque assim, isso, né? Eu sinto que o STF roubando a iniciativa legislativa, cara, o Congresso não tem por que brigar. Você não precisa fazer nenhuma lei, sacou? Sim. Quem faz a lei é o judiciário. A única coisa que você faz é, tipo, joguinho do orçamento. Então, exato. Por que você, como Flávio Bolsonaro, brigaria com o Davi Alcolumbre? Mano... Exato. Cara, o exemplo pra mim, magno, assim, foi a questão da descriminalização de determinada quantidade de droga, sabe? Cara, tem uma demanda do povo, que é tipo... ocorrem muitas prisões arbitrárias de uma categoria específica, ali, um recorte racial, de idade, geográfico, né? Até econômico. E essa lacuna está sendo usada como uma forma de discriminação. Queremos que alguém sane essa lacuna. Caralho, isso é um trabalho para um deputado, né? Sim. Isso pra mim é tipo, ó, projeto de lei aqui, vamos aditar o Código Penal e a gente vai colocar vai delimitar aqui exatamente a quantidade de maconha que você pode carregar ou não. Ou não, né? Falar, galera, não é isso. O arbítrio do policial. Exato. A lacuna está aí propositalmente. É porque os meandros da atividade do policial são muito complexos para legislar. É pra estar aí. E aí, porra, obviamente isso não passa pela Câmara. Mas por que não passa? Porque eles estão preocupados com o quê? Distribuição de emenda. Exato, cara. Ou então não é uma decisão popular, as pessoas não querem isso. Mas aí a coisa vai por iniciativa partidária, né? Eu nem lembro mais qual é o nome da peça. A DPF. A DPF, né? A arguição de preceito fundamental. Chega lá via PSOL, ó, isso é absurdo e anticonstitucional. Aí o STF vai lá, faz uma comissão técnica pra definir que, tipo, 40 gramas de maconha é uma posse razoável. Cara, eu não quero parecer o savan da... Era isso que eu ia falar, eu não faço a mínima ideia. Isso é muito, isso é pouco. Esse era o comportamento dos ministros, inclusive. É bem engraçado. 40 gramas, isso é muito, é pouco. Eu jamais vi uma maconha, não sei o que. Cara, 40 gramas é uma quantidade surreal de maconha. Para uso pessoal, pelo menos, assim, né? Seria algo que você andar consigo 50 cigarros de droga, talvez, assim, né? Considerando que é menos de 1 grama. É bastante. Isso eu realmente não faço a mínima ideia. É tipo uns 50 cigarros de droga, assim, no mínimo. É muita coisa. É exagerado. Cara, nego fumante de cigarro normal não anda com 50 cigarros, seria ridículo. Imagina o cara andar com 3 maços de Marlboro no bolso, né? Inclusive a turma da Diamba é muito grata ao SF, cara. Porque eles falam assim, cara, ninguém avisa pros velhos que 40 gramas é maconha pra caralho. E os caras literalmente falam isso, entendeu? E eu sei disso, enfim, por meio de Twitter, tá? E esse debate era um debate jurídico, assim, que me interessava especialmente. Mas isso mostra como o arranjo todo tá quebrado e, tipo, Alcolumbre e Hugo Mota terem sido tão bem votados, mostra que talvez a gente tenha voltado para estaca zero, assim, pré-Sérgio Moro botar a boca no trombone, sabe? Sim. Mas é aquela história, what doesn't kill you makes you stronger, né? O que não te mata te torna mais forte, entendeu? A gente não terminou de tomar os antibióticos e agora tem uma super bactéria hospitalar corroendo, né? Assassinando a República do Brasil. Sim. Eu não sei como resolver também. Eu não sei. É engraçado, né? Porque a Folha concorda que isso é errado. Só que... E aí? Sabe? Tipo, eu queria ver uma proposta vindo dos lados mais institucionais do Brasil de como governar, como resolver esse problema. Porque, cara... Tipo, tem pessoas que são inteligentes que pensam o Brasil, sabe? Tem pessoas dessas dentro da Folha, tem pessoas em alguns institutos espalhados por aí e tal. E aí, cara? E aí? Porque... mesmo que você seja um cara do pessoal que tá confortável em governar através da DPF com o STF, cara, isso aqui é um sangramento ridículo de recurso, entendeu? Boa, pô, mas isso é surreal, 150 bilhões, mano. Mas esse é o fim do direcionamento, do planejamento estratégico também. É tipo, os caras ficam sugando, o Lula não consegue equilibrar as contas porque tem um bando de gasto extraordinário o tempo inteiro. Sim. O gasto é mal direcionado pra caralho porque ele não é transparente. Ele só some, mano. Esse dinheiro some. E ele é muito pulverizado, cara. É tipo, porra, a maior parte dos projetos que são de suma importância estratégica pro país são transmunicipais, transestaduais, etc. São coisas que exigem um grau... É o motivo do governo federal existir, né? Existe um olhar nacional, são várias lupas diferentes. Tem o olhar do município, tem o olhar do estado, tem o olhar do governo federal. Tudo que é estratégico de longo prazo, basicamente, naturalmente recai sobre um olhar nacional. Aí tu inverte.
Você, tipo, joga todo. Você municipaliza pra caralho o recurso. Não municipaliza de fato, mas você regride meio que pros currais, né? Os feudos eleitorais desses deputados, ou que os tenham, né? Os que têm, alguns. A maior parte dos sudestinos nem tem isso tão estruturado assim. Mas você joga a parada pra base eleitoral do cara, que às vezes é menos que o município. Ou então é tipo um arranjo de municípios completamente aleatório, ou pulverizado ao longo do estado. E aí é aquilo, é a anedota. A gente sempre fala, pô, vai virar uma ponte lá no cu do Tocantins, que nem vai ser construído. Exato, que não vai virar uma ponte. Vai virar dinheiro no bolso dos caras aí. Do amigo empreiteiro, do fulano de tal. Então, cara, essa rodada de eleições pra mim é um black pill muito forte. Mas também a possibilidade da gente reviver o ciclo, sabe? Tipo, pra mim talvez tenha sido o fechamento do... o episódio acabou, ou vai acabar, o arco do Bolsonaro, e a gente tá indo pro segundo filme da franquia. Exato, só que agora olhando pra trás e falando, cara, o que o Bolsonaro fez não foi suficiente, entendeu? Você tem que fazer uma coisa, mano, maior, melhor, mais enérgica, entendeu? Sim. E, tipo, é isso, basicamente. E tanto isso não é uma opinião, nossa, vocês são direitistas loucos, blá, blá, blá. Cara, a Folha concorda com a gente, entendeu? Todo mundo que tem o mínimo de bom senso pensa no Brasil como... um país que deveria ser governado adequadamente, meio que concorda. Sim, e tristemente tem muita gente no campo da esquerda que acaba defendendo o arranjo, confunde defender o arranjo institucional com defender o governo. Ou cagar na cabeça do Bolsonaro. Então o cara começa a defender um bando de merda que não é razoável. E, tipo, eu começaria do princípio, cara. Divisão dos estados no Brasil, entendeu? Exato. Isso pra mim já é razoável aí, já tá cagado aí. Aí o cara de esquerda, ele... pensando em governabilidade, hegemonia de elites do Nordeste e do Norte que apoiam o Lula, ele defende. Aí fica tipo, bro, eu tô pensando no Brasil, entendeu? Exato. Eu não tô pensando no Lula, foda-se o Lula. Mas, enfim, e agora, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a briga dentre o lado bolsonarista que isso tudo gerou. Então, confira. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. Lá nós discutimos a equipe de gênios jovens que o Elon Musk botou para trabalhar no Doge. E o que isso significa numa sociedade cada vez mais gerontocrática como a que a gente tem. Como que é uma possível saída para que mentes brilhantes voltem a verdadeiramente mudar o mundo e parar de ser uma coisa tão estagnada. Então, confere lá. Eu acho bem interessante para todo mundo que é fã do Novos Clássicos. Fora isso... vire membro também. Por míseros R$8 você pode, no site, acessar o nosso programa de perguntas e respostas. E, enfim, nos siga no Twitter. O meu arroba é pessoa_A99. É arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do Pessoa. Segue a gente no canal e no Instagram. Valeu. Valeu. Caralho.